Antes de orarmos, precisamos abrir espaço para que Deus fale. A oração é poderosa, mas ela ganha força quando nasce da palavra. Hoje, o que o Espírito quer te mostrar é mais do que um simples texto. É uma revelação de justiça, vitória e libertação. O Salmo 35 é um clamor de quem se sente injustiçado, traído e esquecido. E talvez você tenha acordado assim. Há dias em que parece que a vida está contra nós, em que pessoas se levantam sem motivo e o mal parece ter mais voz do que o bem. Mas é nesses dias que Deus prepara o inesperado. A cada manhã, o céu renova as oportunidades de recomeçar, e esta é uma delas. Antes de orarmos, quero que você sinta o que está acontecendo agora. O Espírito Santo está se aproximando. Ele vem para consolar, mas também para agir. Ele é o mesmo que defendeu Davi quando o mundo o atacou. O mesmo que transforma vergonha em testemunho, dor em direção, perda em propósito. O Salmo 35 não é um texto de desabafo, é uma convocação espiritual. Ele não nos ensina a pedir vingança, mas a entregar as causas ao juiz perfeito. Você pode ter sido traído, caluniado, ignorado, mas Deus viu, e se Ele viu, Ele vai agir. Essa manhã é profética. O tempo da justiça divina está se levantando. O que era oculto será revelado, o que parecia perdido será restaurado, e o que era fraco será fortalecido. A presença de Deus é o tribunal invisível, onde toda a verdade é exposta. Por isso, não apresse a oração. Espere, deixe o coração se aquietar. Antes de falar, ouça. Hoje, antes de pedirmos qualquer coisa, vamos deixar que a palavra seja a primeira voz. O Salmo 35 é mais do que um clamor de guerra, é uma carta de confiança, escrita no meio da dor, mas firmada na fé. Enquanto você ouve esta mensagem, pense nas lutas que enfrenta. Pense nas pessoas que te feriram, nas injustiças que te abalaram, nos medos que te impedem de dormir. Agora, imagine Deus te olhando com olhos de amor e dizendo: eu lutarei por você. Essa é a promessa que guia esta manhã. Este vídeo, não. É acaso? É resposta. É Deus te chamando para um encontro de restauração. O inimigo tentou roubar teu ânimo, tua fé, tua paz, mas o Senhor te trouxe aqui para renovar tudo. Permaneça até o fim. O que começa como uma reflexão vai terminar como libertação. O Salmo 35 é o sopro da justiça divina, e quando orarmos juntos no final, você sentirá o peso da presença de Deus tomando conta do ambiente. Hoje, você não está apenas ouvindo uma mensagem, está sendo convidado para uma batalha espiritual onde o resultado já foi decidido. A vitória pertence ao Senhor. Se essa mensagem já começou a tocar o teu coração, imagina o que Deus vai fazer até o final. Não saia agora, porque algo poderoso está prestes a acontecer. Deixe o seu like como um ato de fé para dizer: Senhor, eu recebo esta palavra. E se ainda não faz parte desta família de oração, se inscreva agora no canal, ative o sininho e caminhe conosco todas as manhãs sob a presença de Deus. Aqui, a cada novo dia, você será lembrado de que Deus luta por quem permanece fiel. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje e juntos vamos espalhar a justiça, a vitória e o poder da oração. Comente: eu creio na justiça de Deus nos comentários para declarar que esta manhã é o início da tua virada. Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Essas palavras, escritas por Davi, não são apenas um pedido, são um grito da alma de alguém que foi empurrado ao limite. Davi, o rei escolhido por Deus, estava sendo injustamente acusado, perseguido e traído por aqueles a quem havia estendido a mão. Mas em vez de buscar vingança com suas próprias forças, ele se ajoelhou. Ele transformou sua dor em oração. E é exatamente isso que o Salmo 35 nos ensina.
Há batalhas que não se vencem com espada, mas com joelhos dobrados. Davi entendia que o campo de guerra do justo não é o terreno da vingança, e sim o altar da entrega. Quando ele diz, contende, Senhor, ele está dizendo, Senhor, luta por mim porque eu não posso lutar sozinho. É a confissão mais poderosa que um servo de Deus pode fazer, admitir que depende totalmente do Pai. Essa é a essência da fé. Reconhecer que há guerras que não se vencem gritando, mas confiando. Talvez você esteja enfrentando algo parecido. Pessoas que distorceram suas palavras, situações que te colocaram como culpado quando você apenas tentou ajudar. O coração sangra e a mente grita por justiça. Mas a palavra te lembra hoje. O Senhor é quem contende por ti. Ele vê o que o homem não vê, ouve o que o mundo ignora e age quando ninguém mais acredita. Davi não pediu que Deus destruísse seus inimigos. Ele pediu que Deus revelasse a verdade. Porque a justiça divina não se baseia em vingança, mas em propósito. Às vezes, Deus permite que o mal avance só para que todos vejam o quanto ele é justo quando coloca tudo em seu lugar. Esse versículo, o primeiro do Salmo 35, é a chave de toda a mensagem. Ele é o início da virada. Ele transforma a dor em confiança, o medo em intercessão, a fraqueza em dependência. Quando o justo ora com sinceridade, o céu se levanta. E quando Deus luta por alguém, nenhuma força humana consegue resistir. O Senhor está dizendo a você, não se defenda, eu defenderei o seu nome. Não lute com suas palavras, eu lutarei com a minha justiça. Ele é o mesmo Deus que abriu o mar, que derrubou muralhas, que fez a verdade florescer no meio da vergonha. Hoje, esse versículo se torna a tua bandeira. Repita, dentro de si, contende, Senhor, com os que contendem comigo. É o grito de quem cansou de lutar sozinho. É a súplica de quem entendeu que a guerra é espiritual e que a vitória vem do alto. Cada palavra dessa oração carrega poder. Quando Davi clamou, Deus se moveu. E hoje, o mesmo Deus que ouviu o clamor de Davi, ouve o teu. Ele sabe quem mentiu, quem te feriu, quem te abandonou. Mas Ele também sabe o que está preparando, e é muito maior do que tudo o que te fizeram. Respire fundo. Deixe essa promessa penetrar o teu coração. A partir de hoje, o Senhor assume a tua causa. Não temas, o Juiz Supremo está no controle, e Ele nunca perde uma batalha. Há dias em que a dor parece uma sentença. Você faz o bem, trabalha com honestidade, ajuda quem pode, mas ainda assim, a vida responde com espinhos. Pessoas se voltam contra você, portas se fecham sem motivo e o coração se pergunta, por que Deus está permitindo isso? É nesse ponto que o Salmo 35 se torna mais do que uma leitura. Ele se torna um espelho da alma. Davi viveu isso. Ele serviu o rei Saul com lealdade, matou gigantes, liderou o exército de Israel, mas foi traído e perseguido como um inimigo. Ele fugiu, dormiu em cavernas, chorou sozinho no deserto. Mas o que o manteve de pé foi algo simples e poderoso, a certeza de que Deus via tudo. Quando ninguém mais acreditava nele, o céu ainda o chamava de meu servo. Você pode estar nesse mesmo lugar, o da fidelidade incompreendida. No trabalho se esforça, mas é esquecido. Na família dá o melhor, mas é criticado. No ministério serve com amor, mas é mal interpretado. São dores silenciosas que só Deus escuta. E Ele escuta, Ele observa. Ele pesa cada injustiça e o tempo dele é perfeito. O Salmo 35 nos ensina que a justiça divina não é imediata, mas é inevitável. Quando o justo é humilhado, o céu toma nota. A fidelidade que ninguém vê é o tipo de fidelidade que Deus mais honra. Pode parecer que o mal vence, mas é apenas o tempo do teste. O período em que o ouro é refinado no fogo. Nenhum sofrimento é em vão quando ele é entregue nas mãos de Deus. Veja o que acontece.
Davi não amaldiçoa, ele ora, ele não revida, ele confia. E é isso que o diferencia. Quando o justo sofre e ainda assim mantém o coração puro, ele se torna uma arma poderosa nas mãos do Senhor. O sofrimento do justo é o solo onde a glória de Deus floresce. Hoje, talvez você não tenha forças nem para orar, mas Deus entende até o teu silêncio. Ele sabe quando a lágrima é uma oração. Ele sabe quando o cansaço é uma entrega. Por isso, não pense que ele te abandonou. O silêncio dele não é ausência, é estratégia. Às vezes, ele se cala para te ensinar a confiar, para provar que a fé verdadeira é aquela que permanece mesmo quando não há resposta. Davi descobriu algo precioso. O justo não precisa se justificar. Deus é o advogado que fala no tempo certo. E quando ele fala, cala todos os acusadores. O Senhor te diz hoje: eu vi cada humilhação, eu ouvi cada mentira, eu guardo cada lágrima. E no momento certo, ele te levantará diante daqueles que disseram que você não conseguiria. A tua integridade está sendo provada, mas também está sendo lapidada. E quando o ouro é purificado, ele brilha mais forte. Continue confiando, continue servindo, continue amando. Quem permanece firme em meio à injustiça não apenas sobrevive, é promovido espiritualmente. Não há deserto que dure para sempre. E quando Deus decide agir, ninguém consegue impedir. O Salmo 35 é a tua lembrança viva. O justo pode até chorar, mas o choro do justo é o som que move o coração de Deus. Pare por um instante, respire, feche os olhos se puder. Agora pergunte a si mesmo, com sinceridade, quem tem lutado por você? É você mesmo, com as próprias forças, tentando resolver cada injustiça, limpar o próprio nome, provar o próprio valor? Ou é Deus? Essa é uma pergunta que parece simples, mas que revela o lugar onde colocamos nossa fé. Muitos oram, mas continuam tentando controlar tudo. E quando o controle não funciona, o coração se desespera. Mas a verdade é que quem confia de verdade entrega, e quem entrega descansa. No Salmo 35, Davi não pede a Deus conselhos, ele entrega a causa. Ele diz: contende, Senhor, com os que contendem comigo. Ele não quer assistir Deus lutar, ele quer sair da frente para que Deus possa agir. Há uma diferença enorme entre pedir ajuda e dar o controle. Às vezes, Deus não move as montanhas porque ainda estamos tentando empurrá-las com as mãos. Ele espera que soltemos. Quantas vezes você já se feriu tentando se justificar? Quantas noites ficou acordado, imaginando o que diria se pudesse colocar tudo no lugar? Talvez você esteja cansado de lutar contra rumores, injustiças, perdas, rejeições, e o Senhor está dizendo: chega, deixe eu lutar por você. Essa é a essência do Salmo 35, a rendição do justo diante do juiz. O mundo ensina que quem se cala, perde, mas o céu ensina que quem confia, vence. A vingança humana pode até trazer um alívio temporário, mas a justiça divina traz restauração completa. Quando Deus entra na causa, Ele não apenas limpa o seu nome, Ele te exalta diante de quem duvidou. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Não é todo inimigo que deve ser combatido. Alguns devem ser entregues, porque há lutas que te enfraquecem quando você tenta vencê-las sozinho, mas te fortalecem quando você as entrega a Deus. Pense agora, o que está tirando a sua paz? É uma injustiça no trabalho? Um relacionamento quebrado? Uma palavra que feriu profundamente? Coloque tudo isso nas mãos de Deus. Fale com Ele agora em silêncio. Senhor, eu não quero lutar com ódio. Luta tu por mim. Há algo sobrenatural em soltar o controle. Quando você decide parar de tentar se defender e confia, o céu começa a agir. A Bíblia diz: o Senhor lutará por vós,
Vocês só precisam ficar tranquilos. Êxodo 14:14. Essa tranquilidade não é passividade, é fé madura. É a fé de quem diz: mesmo que tudo pareça perdido, Deus ainda tem a última palavra. Hoje Deus quer te ensinar a descansar. O descanso não é ausência de batalha, é presença de confiança. É saber que, mesmo que o vento sopre forte, o barco não afunda porque Jesus está dentro dele. Então, responda dentro do seu coração: quem luta por você? Se a resposta ainda for eu, é hora de entregar. Mas se for Deus, é hora de descansar. Porque quando o Senhor luta, o inimigo não resiste. Diga isso em voz baixa agora: eu não preciso lutar mais. Deus está lutando por mim. E creia, enquanto você fala, o céu já está se movendo. Vivemos em um mundo que exalta o imediato. As pessoas querem justiça agora, vitória agora, reconhecimento agora. Mas a justiça divina não se move no ritmo da ansiedade humana. Ela segue o compasso da eternidade. E é aqui que muitos se perdem. Tentam resolver injustiças temporárias, sacrificando princípios eternos. Buscam a aprovação dos homens e esquecem o aplauso de Deus. Correm atrás de vitórias visíveis e perdem batalhas invisíveis. Mas quem vive pela fé entende que o que é passageiro nunca pode valer mais do que o que é eterno. O Salmo 35 nos coloca diante desse contraste. Davi tinha poder para reagir. Ele poderia ter se vingado, usado a espada, feito justiça com as próprias mãos. Mas ele escolheu esperar em Deus. E isso é o que diferencia os fortes dos impacientes. O forte espera, o impaciente se precipita. O forte entende que o tempo de Deus é parte da vitória, não um atraso. O mundo valoriza quem se defende, mas o céu honra quem confia. O mundo aplaude quem vence discussões, mas o céu exalta quem vence a si mesmo. O homem busca justiça imediata. Deus oferece justiça perfeita. Essa diferença muda tudo. A justiça dos homens pode falhar. Ela depende de provas, de testemunhas, de conveniência. A justiça de Deus não. Ela é santa, reta e vem acompanhada de propósito. Talvez hoje você esteja sendo tentado a agir por conta própria. Talvez queira mostrar que estava certo, revidar a altura, colocar as coisas no lugar. Mas o Espírito Santo te diz: espere. A vingança humana pode até aliviar, mas destrói a alma. A espera em Deus dói, mas cura. Quando você decide confiar, você sai da linha de fogo e permite que o juiz dos juízes entre em cena. Tudo o que é terreno é passageiro. As humilhações, as perdas, as traições, tudo tem prazo, mas o que vem de Deus é eterno. As vitórias espirituais são diferentes, não desaparecem, não dependem de aplausos, não precisam de prova. São vitórias que te moldam por dentro, que te transformam em alguém mais parecido com Cristo. Davi poderia ter vencido Saul pela força, mas teria perdido o coração. Ele preferiu vencer pela fé. Ele sabia que mais importante do que sair vitorioso era sair puro. Essa é a diferença entre o justo e o vingativo. O justo quer ser aprovado por Deus, o vingativo quer ser visto pelos homens. Então pergunte-se hoje: o que você quer de verdade? Alívio ou propósito? Porque o alívio vem rápido, mas o propósito dura para sempre. Quando você decide deixar a justiça nas mãos de Deus, o tempo pode até te humilhar, mas a eternidade te exalta. As pessoas podem rir agora, mas a história ainda não acabou. Deus escreve finais que o mundo não espera. E o Salmo 35 é a prova disso. Davi começou perseguido e terminou exaltado, porque preferiu o eterno ao passageiro. Não negocie sua paz por um instante de vingança. Não troque o silêncio de Deus pela gritaria do mundo. O Senhor está preparando algo maior. Ele está escrevendo uma história onde a tua dor será testemunho, a tua espera será honra e a tua fé será coroa. O tempo do homem tenta destruir, o tempo de Deus reconstrói.
e quem espera em Deus nunca é esquecido. A Bíblia é um eco contínuo da fidelidade de Deus ao justo. Desde o Gênesis até o Apocalipse, há uma linha invisível, firme e inquebrável. O Senhor sempre defende os seus. Quando Davi clama em Salmo 35:1, "Contende, Senhor, com os que contendem comigo", ele não fala isolado. Ele está alinhado à história inteira da redenção, onde o próprio Deus luta por aqueles que confiam nele. Em Êxodo 14:14, Moisés declarou ao povo diante do Mar Vermelho: "O Senhor lutará por vós. Vocês precisam apenas ficar tranquilos." Aqueles que haviam saído da escravidão não tinham exércitos, armas ou poder. Tinham apenas fé, e a fé foi suficiente para abrir o mar. Essa é a lógica divina. Quando você chega ao fim das forças, Deus começa a agir. Quando não há saída, o Senhor cria uma. Em Isaías 54:17, o Senhor promete: "Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás." Veja, ele não disse que as armas não seriam forjadas, disse que não prosperariam. A injustiça pode até nascer, mas não sobrevive. As acusações podem surgir, mas não se sustentam diante da verdade de Deus. O mal pode se organizar, mas desmorona quando o céu decide intervir. Romanos 12:19 reforça essa verdade com força inabalável. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: "A mim pertence a vingança, eu retribuirei", diz o Senhor. Essa passagem é o eco do Salmo 35 no Novo Testamento. Paulo, cheio do Espírito, sabia que o coração humano é frágil diante da injustiça. Mas o cristão maduro não revida, confia. O Senhor não se esquece do que fizeram contigo. Ele apenas escolhe o tempo certo para agir, porque sua justiça não é impulsiva, é perfeita. E há mais. Em Provérbios 20:22, encontramos o conselho do sábio: "Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará." A palavra "espera" aqui carrega o sentido de confiança ativa. Não é cruzar os braços, é manter o coração no altar. É continuar servindo, amando e crendo, mesmo quando parece que o mal está vencendo. Quando você lê todos esses textos juntos, o plano se revela. Deus sempre esteve do lado de quem sofre injustamente, desde os tempos de José no Egito até os apóstolos perseguidos. Ele nunca perdeu uma causa. José foi vendido como escravo, caluniado e esquecido. Mas, no tempo certo, o Senhor o exaltou diante dos mesmos que o feriram. O Salmo 35 é o mesmo grito em outra voz: "Senhor, mostra a tua justiça." Essas passagens nos lembram que o céu não está indiferente. Deus vê o que o homem não vê e age quando menos esperamos. Você pode até se sentir pequeno diante do tamanho da luta, mas lembre-se, o mesmo Deus que dividiu mares e fechou bocas de leões continua operando hoje. A promessa não mudou. Hebreus 10:30 resume tudo: "O Senhor julgará o seu povo." Isso não é uma ameaça, é uma garantia. A justiça divina não falha, ela apenas amadurece. Então hoje, agarre-se à palavra. Ela é o teu escudo e tua espada. Cada versículo é uma lembrança de que Deus está no controle e nenhum mal escapa ao seu olhar. A palavra te protege, te acalma e te posiciona para a vitória. O Salmo 35 é o grito. Os outros textos são o coro. E juntos eles proclamam: Deus ainda luta por quem permanece fiel. Há momentos em que as palavras desaparecem e tudo o que resta é o peso do silêncio. É nesse instante que Deus te ensina o poder da declaração, porque declarar fé em meio à dor é desafiar o impossível. O Salmo 35 não é apenas uma oração por justiça, é uma confissão de fé em meio à guerra. Davi não esperou a vitória chegar para acreditar. Ele acreditou antes de ver, e é isso que o torna diferente. Ele entendeu que o justo
não fala de derrota, mesmo quando está cercado. Ele fala de promessa, porque confia no Deus que nunca falha. Hoje, o Espírito Santo quer colocar novas palavras na tua boca, palavras que são escudos, palavras que são espadas. Diga com fé: Deus está lutando por mim. Diga de novo, mesmo se o coração ainda estiver ferido: a justiça divina está em movimento. E repita até que o medo recue: o Senhor é o meu defensor, o meu juiz e a minha vitória. Cada vez que você declara isso, algo se move no invisível. A fé fala antes da mudança, porque acredita que a mudança já foi decretada. Talvez você tenha passado a noite em claro, pensando no que te disseram, nas injustiças que te feriram. Mas Deus te trouxe aqui para inverter essa narrativa. Você não é vítima da dor, você é sobrevivente da promessa. O inimigo pode ter tentado calar a tua voz, mas a tua fé ainda fala. E quando a fé fala, o inferno se cala. Davi, mesmo perseguido, disse: a minha alma se regozijará no Senhor, exultará na sua salvação. Salmo 35:9. Veja o poder disso. Ele ainda estava no meio da luta, mas já falava como quem venceu. Essa é a chave espiritual. Aprender a celebrar antes da virada. Quando você declara vitória no vale, Deus transforma o vale em altar. Então comece a afirmar: o Senhor me vê. Nenhum mal me vencerá. Deus vai virar o jogo. O que me humilhou será usado para me exaltar. Essas palavras não são frases motivacionais, são profecias pessoais. O inimigo treme quando ouve o justo declarar fé em meio à dor. Lembre-se de Paulo e Silas na prisão. Eles estavam acorrentados, injustiçados, feridos, mas começaram a cantar. E quando cantaram, os muros tremeram. A adoração em meio à dor sempre provoca terremotos espirituais. A tua declaração é o cântico que quebra correntes. Talvez hoje não haja força para cantar, mas há força para crer. Feche os olhos e diga: Senhor, eu confio em Ti. Diga mesmo sem sentir, porque a fé não é emoção, é decisão. E quando você decide confiar, o céu decide agir. Essas afirmações constroem muralhas de fé ao redor da tua alma. Cada Deus está comigo é um tijolo que o inimigo não consegue derrubar. Cada eu creio é uma espada que corta o medo. Não espere sentir coragem para declarar. Declare até que a coragem venha. Porque enquanto você fala, o Espírito Santo sopra vida sobre suas palavras. A justiça divina já está em movimento e o Salmo 35 é a prova viva de que quem confia nunca é envergonhado. Hoje, declare isso sobre a tua vida. Eu não sou o que disseram, sou o que Deus escolheu. O mal não terá a última palavra. O Senhor é o meu juiz e a sentença dele é a vitória. Agora respire fundo e sinta. Há poder sendo liberado nas tuas palavras. A tua fé não é pequena, ela é viva. E quando a fé fala, o céu se manifesta. Chega um momento em toda a caminhada espiritual em que não há mais para onde correr. A alma, cansada, já tentou tudo. O corpo já lutou demais. E o coração só deseja uma coisa: descanso. É nesse exato ponto que Deus costuma agir. Quando as forças acabam, a fé começa a falar. O Salmo 35 nos conduz até aqui, o ponto de rendição. Davi, um guerreiro experiente, um rei valente, chega ao limite. Ele não tem mais exércitos, aliados ou recursos. Tudo o que lhe resta é um clamor: Senhor, luta por mim. Essa é a essência do clímax espiritual, a hora em que você entende que não precisa mais provar nada, apenas confiar. A decisão de confiar é a maior batalha do coração, porque confiar significa abrir mão do controle, soltar o plano, desistir de ter razão. Significa dizer: Senhor, se o caminho for diferente do que eu sonhei, ainda assim eu confio. É fácil confiar quando tudo dá certo. Difícil é confiar quando tudo parece errado. E é aí que a fé amadurece.
Deus está te chamando para esse nível de entrega. Você já orou, já esperou, já chorou. Agora é hora de descansar. O inimigo quer que você acredite que o silêncio de Deus é abandono. Mas não é. O silêncio de Deus é campo de batalha. Enquanto você se cala, o céu trabalha. Enquanto você espera, ele constrói o caminho invisível da vitória. Davi entendeu isso. Ele escreveu no versículo 27, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha justiça, e digam continuamente, o Senhor é grande, o qual se agrada da prosperidade do seu servo. Veja o paradoxo. Ele ainda estava cercado, mas já falava de alegria. Ele ainda não via a saída, mas já celebrava o resultado. É assim que age quem confia de verdade. Não espera ver para crer, crê para ver. Confiar plenamente não é negar a dor, é atravessá-la com esperança. É dizer amém, mesmo quando as lágrimas não param de cair. É olhar para o céu e afirmar, Senhor, eu ainda não entendo, mas eu te conheço. É aceitar que a justiça divina pode demorar, mas nunca falha. Quantas vezes você se sentiu injustiçado e quis resolver com as próprias mãos? Quantas vezes pensou que Deus estava demorando demais? Pois saiba, a justiça dele não é lenta, ela é perfeita. E o que é perfeito leva tempo. O Senhor não está apenas resolvendo uma situação, Ele está moldando um testemunho. O Espírito Santo te chama hoje a entregar completamente. Coloque nas mãos de Deus aquilo que você tem tentado segurar, o medo, a dor, o ressentimento, o desejo de revidar. Entregue, não por fraqueza, mas por fé. Porque quando você solta o controle, o céu assume o comando. Imagine Davi, sozinho, olhando para o campo de batalha, sem exército, sem aliados, apenas com a fé. E ali ele decide, ainda que ninguém me defenda, o Senhor é o meu defensor. Essa é a decisão que o transforma. A fé dele se torna muralha e Deus age. Agora, olhe para a sua própria vida. Talvez tudo pareça desmoronar, mas há uma voz suave dizendo, confie. É a voz que não se cala, mesmo em meio ao barulho da dor. É o convite do Espírito Santo para descansar na soberania divina. Hoje, escolha confiar, não pela lógica, mas pela fé. Porque quando você entrega o fardo, Deus levanta a bandeira da vitória. E quando Ele luta por você, nenhum inimigo permanece de pé. O clímax da fé não é o momento da resposta, é o momento da entrega. E é aí que a justiça divina começa a agir. Agora que o coração foi exposto à palavra, chegou o momento mais importante deste encontro: orar. Mas antes de abrirmos a boca, precisamos abrir a alma. Porque a oração verdadeira não começa com palavras, começa com rendição. É quando você se desarma diante de Deus, reconhece que não tem mais forças e se coloca aos pés dele dizendo, Senhor, fala primeiro, age primeiro, decide por mim. O Salmo 35 nos conduz exatamente até esse ponto, o instante em que deixamos de lutar para começar a confiar. Feche os olhos por um instante, respire devagar, sinta o ar entrando, lembre-se que esse fôlego é presente do Criador. Cada respiração é um lembrete de que Ele ainda está contigo. Agora, visualize tudo o que te pesa, as injustiças, as palavras malditas, as perdas, os medos. Coloque tudo nas mãos de Deus, uma a uma. Não retenha nada. O que antes te feriu, agora será transformado em intercessão. O altar é o lugar onde as feridas viram orações. Antes de orar, precisamos alinhar o coração com a fé, porque não adianta falar se o coração ainda está cheio de raiva, de dor, de sede de vingança. O Senhor não ouve vozes endurecidas, Ele ouve corações quebrantados. Davi sabia disso. Por isso, mesmo machucado, ele não pediu destruição, pediu justiça. Ele não rogou maldição, rogou direção.
Essa diferença é o que muda tudo. Quem busca vingança quer poder. Quem busca justiça quer paz. O Espírito Santo está te chamando para essa paz agora. Não é a paz que o mundo dá, é a que desce do céu e acalma até a alma em guerra. Ele quer te envolver com um manto de serenidade, de entrega, de confiança. Talvez você tenha chegado aqui com a mente agitada, tentando entender o porquê de tanta coisa. Mas Deus não quer te explicar. Ele quer te envolver. A fé não pede respostas, ela pede presença. E a presença dele está te cercando neste exato instante. Enquanto nos preparamos para orar, lembre-se, o mesmo Deus que ouviu Davi na caverna, que libertou Daniel da cova, que defendeu José na prisão, é o mesmo que ouve a tua voz agora. Ele não mudou, ele ainda luta por quem o chama com sinceridade. O teu clamor não é pequeno demais para o trono dele, nem grande demais para o seu poder. A oração que vamos fazer juntos não é uma repetição religiosa, é um encontro. Cada palavra que você disser será uma semente lançada no chão da eternidade. E o Deus que é justo vai regar cada uma delas. Pode ser que as respostas não venham hoje, mas a paz virá agora. E às vezes, a paz é o primeiro milagre. Então, antes de começarmos, faça uma escolha. Perdoe quem te feriu. Libere o coração. Não para absolvê-los, mas para se libertar. O perdão é a chave que abre o céu e fecha a ferida. Diga em silêncio: Senhor, eu os entrego nas tuas mãos. E, enquanto você faz isso, sinta o peso saindo. Agora, incline o coração. Fale baixinho ou apenas pense: Senhor, estou pronto. Não importa se as lágrimas caem. Cada lágrima é uma palavra que o céu entende. A oração que virá a seguir é um divisor de águas. Ela vai tocar feridas antigas, acalmar guerras internas e acender a fé adormecida. Fique até o final. Não há coincidência em você estar aqui hoje. Deus te escolheu para ouvir esta palavra e Ele mesmo está prestes a responder. Respire fundo. Silencie tudo ao redor. O próximo som que sairá dos seus lábios não é desespero, é intercessão. Agora sim, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai de justiça, nesta manhã nos prostramos diante da Tua presença santa. Tu és o juiz que não erra, o rei que nunca perde batalhas e o pai que defende os filhos esquecidos. Olha, Senhor, para cada pessoa que ora agora comigo, pessoas cansadas, feridas, injustiçadas, que ainda assim decidiram te buscar antes de qualquer outra coisa. Tu sabes o que o coração delas carrega. Tu conheces as guerras escondidas, as lágrimas que o travesseiro guardou, os silêncios que gritam no fundo da alma. Por isso, nesta oração, não pedimos vingança, pedimos justiça, a tua justiça, aquela que vem do alto, pura, reta e perfeita. Senhor, contende com os que contendem conosco, peleja contra os que pelejam contra nós. Levanta teu escudo sobre os teus filhos e filhas, derrama a tua luz sobre toda mentira e faz a verdade brilhar onde a escuridão tentou reinar. Onde há traição, traz restauração. Onde há vergonha, derrama honra. Onde há medo, planta coragem. Onde há lágrimas, semeia alegria. Assim como Davi, nós também clamamos: seja o Senhor engrandecido, que se agrada da prosperidade do seu servo. Salmo 35, 27. Pai, nós te reconhecemos como o defensor das nossas causas. Tu és quem luta em silêncio enquanto dormimos, quem abre caminhos onde parece impossível, quem transforma ataques em testemunhos. Hoje, entregamos nas tuas mãos toda causa impossível, todo processo humano, toda palavra injusta. Toma, Senhor, o controle, substitui a dor pela paz, o desespero pela esperança, o medo pela fé. E se algum de nós, nesta manhã, perdeu a força de orar, ora por nós, Espírito Santo. Intercede com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Fala com o Pai aquilo que a nossa alma cansada não consegue mais dizer. Derrama sobre nós um novo fôlego, uma nova coragem, uma nova confiança.
Que esta oração suba como incenso diante do teu trono e que, ao terminar este momento, o teu povo sinta leveza, segurança e direção. Senhor, abençoa este dia, abençoa o lar, o trabalho, os relacionamentos, os sonhos. Coloca um muro de fogo ao redor de cada um que ora agora e que nenhum mal prevaleça. Que toda língua que se levantar em juízo seja condenada. Que nenhuma arma espiritual, emocional ou humana prospere. Reveste-nos da tua armadura e faz de cada coração aqui presente um altar de fé e resistência. Obrigado, Senhor, porque sabemos que a justiça já começou. Mesmo que os olhos ainda não vejam, o coração já sente. Tu estás agindo, virando quadros, mudando histórias, limpando nomes, curando feridas. Por isso, te louvamos antecipadamente, porque a vitória é certa e o teu tempo é perfeito. Em nome de Jesus, te agradecemos, te adoramos e te entregamos tudo. Amém. Agora, se esta oração falou com você, declare nos comentários: Amém, Senhor. Eu confio na tua justiça. Este será o seu ato de fé, o seu testemunho público e mais. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda luta por nós. Talvez essa pessoa esteja quase desistindo e através da tua partilha ela encontre esperança. Não vá embora sem semear fé. Deixe o seu amém. Curta este vídeo como quem diz eu creio e se inscreva neste canal para continuar orando conosco todos os dias. Assim, a palavra seguirá alcançando vidas, restaurando corações e espalhando o poder da oração. Que a graça e a paz de Cristo Jesus te acompanhem, que a justiça divina te defenda, que o Espírito Santo te guie em cada passo de hoje e que quando a noite chegar, você olhe para trás e perceba que o Senhor realmente lutou por você. Amém. Glória a Deus.